No primeiro parágrafo, veja bem, servimos no presente para cumprimentá-los e informar que o diretor executivo do PROCON esteve em reunião no Ministério da Justiça com a participação do ministro, eu vou chamar de amarelo, para não pedir resposta, não que ele tenha amarelado, mas eu já tenho o azul, então fica o amarelo, do secretário nacional do Consumidor e do presidente do INSS, Renato Vieira. Vamos ver agora a imagem dessa aí, da Sabem Seguradora. Vamos lá. No geral, todo mundo gosta das Lamborghinis. Eu tenho duas. Hoje a maior embarcação que navega, acho que é do sul aqui, né? Aqui do Brasil é a minha embarcação, o máximo tem 100 peças. Lamborghinis, avião particular e iate. Esse é Luciano Fracaro, um empresário paranaense condenado por liderar uma organização criminosa que lesava idosos. Nos últimos anos, os negócios de Fracaro receberam um empurrãozinho de um importante político do Centrão, o deputado federal Ricardo Barros. Barros é um dos principais nomes do PP. Foi líder do governo Bolsonaro na Câmara e ministro da Saúde de Michel Temer. Desde 2022, Barros faz lobby em Brasília para uma das empresas de Fracaro, a financeira Sudacred. A Sudacred surgiu em 2021, mesmo ano em que o Banco Central mudou as regras do débito automático. A partir de então, empresas financeiras puderam fazer débitos automáticos em contas de grandes bancos sem que eles pedissem autorização dos clientes. Foi o que aconteceu com a Sudacred. Assim que foi criada, a financeira começou a fazer débitos automáticos de seguros vendidos por outras empresas do grupo de Fracaro. Uma delas é a seguradora Sudaseg. Nos últimos 4 anos, a venda de seguros da Sudaseg disparou, mas o pagamento de sinistros caiu. A cada R$100 recebidos em apólices, menos de R$3 foram pagos em sinistros. A média do mercado é de R$42. São indícios de cobranças indevidas. Os débitos automáticos da Sudacred geraram reclamações. Clientes dos bancos, principalmente aposentados do INSS, diziam não ter contratado seguro nenhum. Então, alguns bancos estudaram fazer algo a respeito. Mas o UOL descobriu que Ricardo Barros solicitou e participou de reuniões no Banco Central, na Caixa e no Banco do Brasil para tentar impedir que os bancos bloqueassem os débitos automáticos da Sudacred. Já na Justiça, as empresas estão sendo condenadas. No ano passado, a Justiça de São Paulo determinou que a Sudacred e outras empresas do grupo de Fracaro pagassem R$1,5 milhão em danos morais coletivos. Fracaro também foi condenado em 2023 por liderar uma organização criminosa que fazia descontos de idosos do Distrito Federal. Ele recorreu e aguarda julgamento. Em todos os casos, a maioria das vítimas são aposentados. Presidente, isso é de 1º de agosto de 2019. Será que se tivesse sido feita alguma coisa, ministros que tiveram acesso, estiveram na reunião que isso foi colocado, tivesse feito alguma coisa, por exemplo, feito como a CGU fez, ido à Polícia Federal e pedido para investigar, será que nós teríamos ainda essa Sabem junto com o Careca? Será que teríamos esse Fracaro, que depois, vamos ver, tinha ligação com o líder do governo Bolsonaro na Câmara de Deputados? Será que se aqueles que sabiam foram até o Jair Bolsonaro, entregaram o documento, será que todos esses tivessem de fato agido, como agiu a CGU agora, que alguns dizem que foi mole, foi atrasado? Mas imagina, estes que não fizeram nada, foram atrasados ou prevaricaram? Vamos ver se prevaricaram. Eu penso que sim. Um ministro que não vai à Polícia Federal depois de saber disso. E olha o resultado. Milhões, bilhões de reais. Mais de 6 bilhões de reais. Podia ter acabado, quem sabe, a partir de 1979. Portanto, 1989. Não é isso? Poderia ter acabado. Mas não. Isso veio como uma quadrilha no interior do INSS. Isso me parece óbvio. Por isso eu não gosto que coloque o eu falei, 2019, eu estou lá atrás, né, presidente? 2019. A partir de 2019, imagina, outro slide agora, que aí eu quero ver com o senhor as ligações políticas, que o senhor tem o luxo, que foi só se acumulando. E neste caso aí, veja bem, o senhor lá com o Nelson Williams, isso é um helicóptero, né? Pode passando. Só para ver o luxo lá, os carros, pode passar. Aí o senhor já está bem me acompanhado, né? Até mesmo o governador de São Paulo já entrou na julgada, está lá o senhor Nelson Williams, pode passar. O Tarcísio, não é lá o Tarcísio, está recebido lá. E esse aí é o Fusca, viu, o relator, esse é o Fusca. R$80 mil, né? Um brindezinho para o governador Ibanez. Bem, veja bem, eu quero dizer que eu não entendo por que o Careca e o Camisote estão presos e o Nelson Williams e o senhor não estão presos. Eu às vezes fico perguntando por quê. Porque ele se mistura tudo. Quando você vai olhar os rifes, tem também negociação do senhor junto com o Camisote e tem negociação com o Nelson Williams. Os rifes se misturam ali. Nós ainda vamos ver o rife do senhor. Então, para mim, é uma organização, eu não diria criminosa, porque isso está sendo investigado, mas uma organização que atua junto no escritório, que movimenta milhões, e os dois estão soltos, o senhor e o Nelson Williams. Eu acho que são relações políticas. E ali nós vimos que são relações políticas mais permanentes do que o senhor próprio pode colocar. E eu peço para passar, então, o próximo.
Passa esse vídeo vai mostrar essas relações que o senhor tinha, que eram relações. Pode passar. São relações lá na festa do LIDE. Hoje eu tô aí tem vários políticos que se aproximam, o senhor vai fazer um pronunciamento. Essa semana. Agradecendo a todos. 40 anos ela é uma marca especial em se tratando desse último evento que nós tivemos aqui hoje. Nós temos 2 governadores com uma bagagem, com condições de ser o presidente da República da nossa nação. E eu fico muito feliz de ter minha casa como palco para receber pessoas como o governador Ibanez e como o governador Ratinho. Tenho certeza que se nós, brasileiros, nos empenharmos, nós, empresários, nos empenharmos, hoje nós sacramentamos aqui o nosso próximo presidente da República. O presidente da República é o Ibanez, mas ele ficou assim meio indeciso, porque tinha um Ratinho também. Então tinha um Ratinho no Paraná e o Ibanez. Ele ficou na dúvida, mas foi mais no Ibanez ali. Mas são as relações políticas que ele vai se alimentando delas. E passa o último, então, em relação às doações de campanha. O relator gostou de falar que tinha doação para o PT, mas ele não explicou quem era Maria Vitória. A Maria Vitória recebeu R$200 mil e o pai dela é o Ricardo Barros. O senhor disse que, a pedido dele, o senhor investiu na campanha dela única fora de São Paulo por R$200 mil. Aí eu queria entrar realmente nas articulações políticas que são feitas. GEAP, quem estava lá inicialmente era o Camizotti e o Nelson Williams. Eles ficaram lá no GEAP. Do GEAP, eles saíram e fundaram a Ambec. Aí é que eles começaram a se enriquecer. Em 2021, Oliveira, pumba, deu para eles o certificado para fazer a exploração do dinheiro dos velhinhos. Foi aí que Camizotti e também Nelson Williams deram uma alavancagem. Tem até pessoas dizendo que ali eles passaram a doar para dízimo. Vocês vão ver um filme desse, dízimos, e o dízimo, então, alavancou a vida deles de tal maneira que eles passaram a crescer na vida, em nome de Deus, e mais recursos dava e mais dízimo dava. Mas foi tudo a partir da Ambec. E olha que da Ambec, eles saíram de lá, aliás, não saíram, continuaram na Ambec, mas tinham muita relação, deputado Pimenta, com a Covaxin. Lembra da Precisa Medicamentos? Da CPI da Saúde? O deputado Randolfo lembra bem disso. E quem estava lá? Camizotti. Não é possível que o senhor Fernando Cavalcante não viu nada disso, toda essa relação que ele tem com o Camizotti, essa relação que tem com o Nelson Williams, essa relação que tem também com o Ricardo Barros. E lembrem que Ricardo Barros, eu passei aqui um filme da vez passada e não foi à toa, é porque o Ricardo Barros estava envolvido já com Sudamérica, que é aquela empresa, é aquela seguradora que já o PROCON em 2019 tinha denunciado ao ministro da Justiça, que a gente não pode falar o nome, mas hoje pode, que não está aqui, que era o Sérgio Moro, que não fez nada e não levou a Polícia Federal. Então você vai fazendo as ligações políticas e vai vendo a ligação GEAP, Ambec, Covaxin, Camizotti, Fernando Cavalcante, Careca. E ele não conhece o Careca. O Careca é um mistério. Ninguém conhece o Careca. Nem o filho do Careca. E os dois vão me contar uma lorota, que o filho do Careca tirou foto com a Ferrari vermelha, que pertence ao Cavalcante, por um acaso. Ele na rua, em Brasília, viu aquele carro bonito e tirou uma foto. Foi isso que o Careca nos falou e hoje fala também o Fernando Cavalcante. Então, pessoal, olha a mistura política que vai acontecendo nisso e a gente entende, presidente, por que uns ainda estão soltos e não deveriam estar. Mas os aposentados, esses sim, tiveram um prejuízo enorme e apenas agora estão sendo ressarcidos. Obrigado.